Fala pessoal, tranquilo? Mais uma sexta-feira chegou e hoje é dia de responder uma pergunta que vocês fizeram ao longo da semana, aqui nos comentários ou lá no Instagram. Então, vamos responder a pergunta dessa semana? Me acompanhe até o final. Como faço para escolher as melhores ações? Pensando em dividendos e longo prazo. Gosto muito de deixar geralmente uma frase do Barsi, ou da equipe do AGF, a Luíse, o Felipe, o Fábio ou o próprio Jean, né? Mas aqui é uma frase bem clássica. Comprar ações de empresas de setores perenes a bons preços, porque preço importa, e paguem bons dividendos. Então, vamos tentar entender isso aqui com calma. A primeira coisa que a gente precisa fazer enquanto investidor de longo prazo é a desaprender. Como assim? A gente precisa tirar algumas premissas, alguns preconceitos que você acaba carregando, acaba aprendendo ao longo da sua vida inteira. Por exemplo, investimento em ações é para gente que é rica, ou para gente que é da área, ou que a bolsa é um cassino, ou que é possível sim você enriquecer da noite para o dia com day trade, e isso é bem factível, bem tranquilo de acontecer. É tirar todo esse tipo de informação que acaba atrapalhando a gente, né? Acaba passando uma impressão errada, e a gente precisa deixar isso de lado e falar assim: agora eu quero encher o copo com algum conhecimento que seja válido, algum conhecimento que tenha respaldo, que já foi testado pelo tempo. Então, depois que você passa dessa etapa, e ela é muito difícil, tá? Não é algo que você vai fazer em um dia, uma semana, em um mês. Ao longo da nossa vida, a gente vai tirando esses preconceitos e vai criando cada vez mais alguns conhecimentos mais sólidos, mais reais. E é nesse processo que a gente começa a aprender. Então você pode ler bons livros, tem vários que eu cito lá no Instagram e também aqui no canal. Se você quiser, tem uma série de livros aqui que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, com bons livros tanto para iniciantes, como para pessoas mais intermediárias, até para as pessoas que já investem há alguns anos, e você acaba consumindo um material de qualidade, isso é importante. Então você vai aprendendo ao longo da sua vida, seja através dos erros dos outros, seja através dos seus erros, seja através de experiências que você vai adquirindo com o tempo. Isso é importante e é um processo que, felizmente, ele não tem fim. Tá? Muita gente acaba, em algum momento, pensando assim: poxa, já entendi, já domino esse mercado, já domino essa filosofia, agora está tranquilo. Só que a gente tem que ser humilde, porque se você não for humilde nos investimentos, o mercado vai fazer você cair na real. Então, todo dia a gente consegue aprender, todo dia mesmo. E além disso, você também tem que questionar. Como assim? Por que que você vai investir em Banco do Brasil lá em janeiro de 2022? Por que que você vai investir em Klabin ali no final de 2019? Por que que você vai sair de uma Itaúsa da vida agora em agosto de 2022? Tudo tem que ser questionado. Não faça as coisas de maneira automática ou nunca tome alguma decisão emocional, né, alguma decisão financeira baseada puramente nas emoções. É ruim isso e geralmente acaba custando um preço muito, muito caro. Então, questione, vai com calma. Se você quer sair de alguma empresa, se você quer entrar em alguma empresa, postergue essa decisão alguns dias, algumas semanas, alguns meses, para ver se realmente você quer aquilo. Tem o Gustavo Cerbasi, que eu gosto muito, né, enquanto educador financeiro, ele fala muito sobre um logbook. O que seria isso? Em linhas gerais, é um registro onde você coloca todas as suas decisões de compra, de venda e o motivo. E é sempre bom você consultar, você olhar assim: putz, eu entrei ali em BB Seguridade por isso, isso e isso. E deixa o tempo correr como se fosse um diário, para que você possa voltar depois, lá no passado, nas suas anotações, e você olha: nossa, naquele momento, aquela minha interpretação ela estava certa, ou ela estava errada, e por que ela estava errada? Então é interessante a gente ter registro do que a gente tem feito no mercado, e um dos motivos de eu ter esse canal aqui no YouTube é para isso. Para que eu veja os meus próprios vídeos e eu acompanhe esse amadurecimento ao longo dos anos para entender a minha tomada de decisão, a minha capacidade de avaliação das empresas e dos resultados. E como é que a gente vai fazer isso? Seja aprender e seja questionar. Você precisa agir, precisa investir. Não fica também postergando demais. Ah, quando eu tiver com um salário consolidado, quando eu tiver no emprego bem estável, quando... Não, tenha sua reserva de emergência, evite dívidas,
tenha uma saúde financeira naquilo que você entende que seja o melhor para você naquele momento e invista. Pouco, muito, tanto faz, mas invista. Isso é importante. Então, através da ação de investir, você sempre vai aprender e você sempre tem que se questionar. E isso não tem fim, tá? Não tem fim. Você pode me acompanhar, seja aqui no canal do YouTube, que está aí chegando aos seus 1000 inscritos. E se você está vendo valor nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Isso tem muita importância para mim, é um valor muito importante. E também você pode me acompanhar nas redes sociais, ali no Instagram, no @bruno.brdo, que são as iniciais do meu nome, né? Bruno Ricardo de Oliveira. Ali também falo bastante sobre investimentos. Mas, diante de tudo isso, o que é interessante que a gente faça? A gente tem que fazer do jeito certo, com alguns fundamentos que devem ser replicados cotidianamente, mensalmente, semanalmente. Depende de como que você vai abordar os investimentos. E eu gosto muito do tripé: paciência, disciplina e foco. Isso é fundamental. Mas além disso, se você tiver uma ferramenta que possa te ajudar, te auxiliar, porque nem todo mundo tem tempo para ficar avaliando todas as empresas, nem todo mundo tem saco para ficar lendo os balanços trimestrais sempre. É importante, é um dever seu enquanto investidor, mas às vezes a gente precisa de alguns auxílios. E aí onde eu entro com o canal do YouTube e com o Instagram, mas também a gente tem a ferramenta do AGF. Então eu vou gastar bastante tempo desse vídeo mostrando para vocês um pouquinho da ferramenta, alguns insights, alguns pontos importantes. E não estou fazendo nenhum tipo de propaganda, você não precisa usar de verdade. Mas é para você ver como é que eu utilizo a ferramenta e por que eu vejo um valor nela. Por que eu acho que eu vou continuar utilizando durante um bom tempo. Mesmo que eu já saiba boa parte das informações que tem ali. A começar, ele mostra o seu total de patrimônio. Não importo com isso, né? Mas até como o Barsi fala, né? O patrimônio é uma medida, é uma métrica do ego. Então isso aqui a gente não pode se iludir, não. Mas é legal você ver isso aqui crescendo, sem dúvida nenhuma. A sua renda acumulada nos últimos 12 meses, eu já atingi aí R$3.500, o que daria uma média de quase R$300 por mês. É legal também ver isso acontecendo e crescendo. Renda a se receber, isso é muito bom, porque quando aparece ali algum dividendo anunciado, claramente ele vai separando mês a mês qual é a previsão de recebimento que você tem ao longo do ano. E eu tenho a receber no final de agosto, que eu estou gravando esse vídeo, R$2.531, de acordo com os balanços de Taesa, de Banco do Brasil e etc. Isso é legal. Além disso, ele mostra o perfil da sua carteira. Eu não me preocupo muito com o balanceamento. Tá? Eu acho que em alguns momentos da nossa vida, a falta de equilíbrio ela é um processo natural. E se você ficar se prendendo a porcentagens, 20%, 30%, 50%, investimento não é isso. Você tem que comprar aquilo que seja mais interessante para você e que te deixe tranquilo. E veja só, eu estou aqui com mais de 50% da minha carteira em bancos. Banco do Brasil, Bradesco. Não me importo, não me preocupo, porque eu entendo que são empresas resilientes, são empresas sólidas. Então, por que eu vou me prender à porcentagem? É legal que ele mostra aqui o índice BEST, bancos, elétricas, saneamento, seguros e telecom, que são os setores ditos perenes, de acordo com a visão do Barsi. E eu basicamente tenho essas empresas, e só um pouquinho aqui, que é de Vibra, que não faz parte desses setores, mas é uma empresa que eu entendo que vai ser muito interessante no futuro. E também ele te fala em relação à sua meta. Você consegue estipular quanto você quer receber mensalmente, de acordo com seus investimentos, de acordo com seus resultados. E aí essa porcentagem ela tende a aumentar. É interessante ver que em menos de um ano, aqui com essa carteira pública, eu estou girando em torno aí de 10% do meu objetivo. Então, com paciência, eu vou chegar lá. É legal também que ele mostra aqui o total de aportes que eu fiz até hoje e o total do patrimônio. Então a gente vê que a gente teve uma valorização importante aí, mas de novo, não se prenda a isso. O yield on cost, tudo que eu coloquei, né, de investimento do meu bolso e tudo que eu recebi de dividendos ao longo desse período, somos aí, a gente soma aí 8 meses mais ou menos de carteira, eu estou com um yield on cost de 3%. É natural que ele seja baixo nos primeiros anos. A tendência aqui somente para 10, 15, 20, 30, 70%, mais de 100% com o tempo. Ele também mostra para você de uma maneira automática os seus aportes mensais. Ali no mês 12, né, em dezembro de 2021, eu entrei com R$50.000. E ao longo aqui dos 12 meses, ele mostra que a minha média tem sido de R$9.000 de investimento. É um ótimo aporte mensal. É claro que oscila, né, mês a mês. Tiveram alguns meses que eu acabei não investindo, mas eu compensei em alguns outros.
Isso é normal, não se prenda também a colocar um valor fixo todo mês. Se você conseguir, é ótimo, né? Mas coloque uma porcentagem, talvez, do seu salário, ou se você tiver com alguma situação pontual, não tem problema em não investir. Ele mostra também a sua média de dividendos que você foi recebendo ao longo do tempo, melhor dizendo, dos proventos. Então você consegue ver isso aí de uma maneira bem interessante ao longo do ano. Além de descrever para você aqui todas as empresas que você investiu, o que, que você vai receber, em cima de quantas ações, qual o valor por ação, se tem imposto de renda, quanto que você recebe líquido, qual é a data limite para você conseguir receber esse benefício e o dia que você vai receber. Tudo bem claro na plataforma de maneira automática. Ele também mostra a sua meta em cada uma das empresas. Vejam que Banco do Brasil eu já bati a minha meta de 1.800 ações, que é o que eu precisava ter para esse ano. É lógico que eu vou ajustando essa meta aí de tempos em tempos. Taesa eu ainda estou longe, mas eu vou chegar lá, né? Eu preciso ter 5.500 ações, eu estou com 1.500 apenas. O quanto que vai entregar no ano, qual é a projeção que eles esperam de 1,30 por ação, o preço médio, o preço teto, a cotação, a rentabilidade atual, se está no momento bom de você aportar ou não, de acordo com o MDI, os meses que eles anunciam dividendos. E essa parte eu gosto muito, é a parte da comunidade. O Davi é uma pessoa extremamente ativa no grupo, gosto bastante dele. Ele tem algumas ponderações bem relevantes. E é legal porque ele coloca ali vários textos, não só ele, eu também coloco alguns textos e outras pessoas colaboram. Mesmo errando na bolsa de valores, você dificilmente perde. E aí tem todo ele discorre ao longo do texto inteiro ali, explicando por que isso acontece. Coloca algumas imagens, né? A gente consegue anexar alguns arquivos, alguns links também. E também uma coisa muito legal que eu acho, a gente consegue ter ali alguns insights dessas pessoas que a gente tem como referência, a Luiz Barsi, o Fábio Baroni, Felipe Ruiz, o Jean Mello. Será que vale a pena subscrever em AS Brasil ou não? E aí ela discorre aqui ao longo do texto inteiro, colocando a opinião dela, a opinião do pai dela também, com uma certa frequência, toda semana tem algum texto deles ou de outros moderadores do grupo, com bastante conteúdo, bastante fundamento. Não que a gente tenha que seguir de maneira nenhuma, mas é legal ver a opinião de pessoas que têm mais experiência no mercado em relação ao que está acontecendo no dia a dia, se vale a pena ou não, alguma perspectiva que a gente está perdendo, não está muito bem clara para a gente. Eu gosto bastante dessa comunicação ativa deles. E também você tem diversos materiais, né? O artigo que o Luiz Barça escreveu lá na década de 70, Ações Garantem um Futuro, tem por volta de 20 a 30 páginas, é bem curtinho, bem simples de ler, mas é genial, né? A simplicidade é o grau máximo de complexidade, já diria Leonardo da Vinci. E esse trabalho aqui é fácil de ler, você consegue acompanhar. É claro que foi feito na moeda corrente da época, mas a ideia, né, a filosofia em si sendo construída e ver o texto que o Luiz Barça escreveu é muito bacana. Tem alguns cursos rápidos sobre alguns conceitos para iniciantes, também alguns conceitos básicos ali relacionados a finanças pessoais. Acho que vale muito a pena a gente dar uma olhada, a gente dar uma estudada, revisar alguns conceitos. E também a novidade mais recente ali do AGF, que é o perfil empresas, em que ele mostra para você um resumo da empresa, qual é a cotação atual, se está acima do preço teto médio, se está abaixo do preço teto projetivo, que são algumas métricas que a gente usa para pensar em investir ou não, qual que é o yield, qual que é a rentabilidade que você está recebendo no ano, se ela é investida pela comunidade ou não. O Banco do Brasil atualmente ocupa a primeira posição, a grande maioria dos investidores da plataforma utilizam. Os anúncios de dividendos, com qual frequência que acontece, quais são os meses que geralmente isso aparece, o desempenho da cotação, dos proventos, do lucro líquido. A gente sabe, né, que cotação segue resultado. Isso aí é uma frase bem batida no mercado e ela tem um grande fundamento. A gente percebe aqui que tem uma correlação entre esses três indicadores: cotação, proventos e lucro líquido. A gente também enxerga aqui, ao longo do tempo, os proventos que foram distribuídos e que provavelmente serão distribuídos. Aqui uma pequena projeção daquilo que não foi pago, aquilo que já foi prometido, mas ainda não chegou à data do pagamento, e aquilo que foi pago já esse ano, identificado com cores, a rentabilidade de acordo de cada ano. Então você enxerga ali alguns resultados interessantes. Então, tem bastante conteúdo, né? Bastante conteúdo. E também tem uma parte de notificação bem ativa, muito legal, que para o nosso dia a dia, enquanto trabalhador, né, empresário, estudante, funcionário, enfim, é bem bacana porque deixa uma maneira muito automática o seu investimento. E por que eu estou falando isso?
porque você tem notificações personalizadas. Eu recebo no dia 10 e no dia 27, geralmente. Então, nesses dias, eu quero saber quais são as melhores ações da minha carteira para eu investir. E ele já te apresenta, de acordo com as métricas da plataforma, qual que seria. Ó, hoje é dia 10, a melhor empresa para você investir é tal empresa, Taesa, por exemplo. É bem legal. Você consegue colocar um radar de algumas empresas que você tem interesse. Eu quero ser notificado quando o Klabin, KLBN4, cair ali para 2,99 ou menos. Hoje está 4,12 no momento que eu gravo esse vídeo. Então você recebe a notificação, olha, Klabin acabou de bater 2,99. Você não precisa ficar vigiando ali o home broker, né, o aplicativo. Você escolhe o tipo de notificação que você quer receber também. Então é bem interessante. Então assim, a ideia que eu queria passar para vocês é ferramenta sempre fundamental em qualquer atividade que você vai fazer. É muito mais fácil você fazer uma planilha no Excel do que fazer uma planilha no papel e caneta. É muito mais fácil você fazer um treinamento físico utilizando alguns equipamentos de academia do que ficar carregando peso em casa. E por aí vai, né? Então, eu acho que ferramenta, quando ela é bem utilizada para aquele propósito, ela fica muito interessante para ajudar no seu resultado final. E por que essa plataforma ela é tão interessante do meu ponto de vista? Porque ela foi desenvolvida principalmente por uma pessoa que entende de tudo isso. Porque ele é um investidor de longo prazo, ele entende a filosofia do Barsi e coloca ela em prática todos os dias. Esse projeto aqui começou com o Jean, já tem um tempo já, tinha um outro nome, mas foi feito aquele alinhamento dos planetas, né? E ele se juntou à AGF e tem ajudado muito a comunidade, tanto ali os próprios investidores, quanto as pessoas que são referência, quanto ali aquela questão de acesso à informação de qualidade, sem que você fique ali perturbado com ruídos, com notícias que não vão te ajudar muito, com comportamentos que podem te atrapalhar, como ficar vendo um monte de home broker o tempo todo, aquelas cotações, ficar baixando vários aplicativos. Não, calma. Tem como a gente fazer de uma maneira limpa, de uma maneira suave todo esse processo. E é por isso que eu gosto da ferramenta. De novo, não é nenhum tipo de propaganda, tá? Você consegue fazer tudo isso aqui manualmente. Consegue acessar o RI da empresa, você consegue colocar ali algumas condutas, alguns comportamentos para que você consiga saber o dia interessante de investir ou não. Você consegue acompanhar a cotação dos seus ativos, mas isso aqui deixa bem automático. Então, respondendo a pergunta, como é que a gente faz, né, para escolher as melhores ações? Estudando, revisando, questionando, trabalhando principalmente. A ideia dessa plataforma é que você gaste o seu tempo trabalhando e os seus investimentos ficam mais tranquilos, aquela tomada de decisão ela fica mais tranquila. Enfim, se você está gostando desse conteúdo, deixa aí o seu like, por favor, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e por hoje é só. Bom final de semana.